Entrevista do dia. Hoje nós contamos aqui no programa com o Gabriel Pinelli, a quem nós agradecemos pela sua presença aqui no nosso Jornal da Rede. Ele foi secretário da Prefeitura Municipal de Taubaté, até recentemente foi secretário de Desenvolvimento e Ação Social de Taubaté. Foi exonerado do cargo e vamos falar com ele sobre tudo, né? Sobre a sua saída da prefeitura, vamos falar também sobre as próximas eleições do ano que vem, enfim. Não vai faltar assunto, né, Gabriel Pinelli? Muito bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Rádio 99. Quero deixar um abraço especial também ao meu amigo Marcelo Bering, que sempre tem sido muito gentil comigo, a gente conversou muito esse ano e quero parabenizá-lo aí pela condução da Rádio 99. Pinelli, você pediu exoneração ou você foi exonerado pelo prefeito? Eu pedi exoneração, eu entreguei uma carta terça-feira no Departamento de Técnica Legislativa. Essa carta foi deixada na mão de vários técnicos ali, pedindo que eu fosse exonerado a pedido, né? Olha, eu quero sair, né? Por algum motivo pessoal, mau humor, talvez quiseram colocar na portaria como se eu tivesse sido demitido. Isso entristeceu você? Não. Porque foi essa colocação, né? O prefeito, depois da sua nota, que eu falei inclusive aqui no jornal, que eu li por você, quer dizer, a sua exoneração eu fiquei sabendo por você, através da rede social. E depois veio a nota oficial da prefeitura dizendo que você havia sido exonerado. É a mesma coisa ou não? Não, não é. Pedro, deixa eu, desde já, agradecer aqui o espaço que você me possibilita para que a gente possa, nessa manhã de sexta-feira, conversar um pouco sobre a cidade, sobre política e para que quem nos ouve possa também entender todo esse meandro da política, né? Eu comecei a me dedicar à política já tem uns 4 anos, assim, um pouco mais direto, né? Mas há muito tempo que eu entendo que a política é uma grande ferramenta de transformação. Eu vou dizer para você, eu tenho 38 anos, eu entendo isso mais ou menos desde os 14. E eu entendia que a política exigia não só dedicação, mas meu pai sempre me falava, vai estudar e vai se preparar para isso, né? E fui fazendo toda uma trajetória de formação, faculdade, mestrado, doutorado, pós-graduação, tudo mais, para que a gente pudesse se dedicar. Tenho uma paixão muito grande para me dedicar pela minha cidade, né? Já fazia isso como professor de ensino médio, professor de faculdade, ajudando na formação das pessoas que são da nossa cidade, numa formação dos futuros cidadãos do nosso país, e eu acredito muito nisso tudo. Lá em 2020, eu não sei se você lembra, eu fui pré-candidato a prefeito e eu vinha com uma candidatura lutando para que Taubaté construísse um novo rumo, e um grupo político da cidade fez uma manobra e me tirou do páreo, ou seja, tomando o partido que eu estava afiliado, né? Para que a gente saia candidato. No Brasil a gente precisa de um partido político. Eu não fui candidato e à época eu acabei me juntando ao grupo do prefeito Saldi, que naquele momento tinha uma mesma aspiração, que era levar Taubaté para o futuro. E confesso a você que nós saímos vencedores desse pleito, né? E digo a você, Pedro, foi muito satisfatório prestar serviço para a minha cidade. Você não tem ideia do prazer que é a gente poder se dedicar para que algum setor da cidade que está sob a sua responsabilidade seja cuidado. E então eu tenho uma sensação de missão cumprida com isso. Por exemplo, eu trabalhei ajudei a implantar e a coordenar o projeto Mesa Taubaté, que já foram entregues por ele mais de 600 mil pratos de comida. Nós também ajudamos a estruturar o novo formato do feirão de carros ali do Mercatal todo domingo, para que ele seja uma pegada mais solidária. Já foram mais de 100 toneladas de alimento coletados. Quando vim para a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente tinha um grande desafio. Há um ano atrás, Pedro, os dados oficiais do governo federal diziam que Taubaté tinha 450 pessoas em situação de rua. 450. o maior número do Vale do Paraíba. Esse foi o nosso desafio. Num pós-pandemia,
Fizemos várias ações, um deles aí criando o projeto Recomeçar Bem, e fico muito contente que agora em fevereiro os mesmos dados oficiais estavam dando que a gente baixou para 277 pessoas. Aumentamos vagas nos abrigos, aumentamos as equipes de abordagem, fizemos uma construção de uma força-tarefa com o Ministério Público, Câmara, Defensoria, conversando muito com a Associação Comercial, aumentamos a atuação. Antes não tinha o tal da passagem social, para que o cara que era de fora conseguisse, que o cara que veio andarilho, chegou em Taubaté, ele quer voltar para a cidade dele, a gente conseguiu ter essa passagem. Só esse ano foram entregues mais de 700 passagens. Ou seja, dentro da prefeitura, quando você... eu pude ver que tudo aquilo que eu fui me preparando, eu tive terreno fértil para conseguir contribuir. Mas, a partir do momento que eu comecei a ver que, infelizmente, a grande preocupação nos últimos tempos do prefeito Saldi se tornou somente, meramente eleitoreira e não mais uma preocupação com o município, foi a hora que me acendeu um alerta. Foi a hora que eu comecei a ficar preocupado, porque não é esse o caminho que eu estava me planejando. A gente tem enormes desafios no município, vocês relatam esses desafios todos os dias na rádio. Nós temos, por exemplo, um grande desafio que é colocar as contas da prefeitura em dia. Pedro, é muito triste o que eu vou te dizer, mas se o prefeito não seguir e não conseguir colocar ordem nas contas e todas as recomendações que eu ou outros secretários fizemos, que tem que realmente cortar gastos, ajustar, rever contratos, ele vai entregar o mandato dele com um rombo de aproximadamente 800 a 900 milhões de reais. Pegando todas as dívidas anteriores. É um carro que está desgovernado. E eu vejo na minha pasta, quando você está num canto seu lá e você está cuidando dela no dia a dia, você vai para frente. Mas você precisa de alguém olhando para o todo. E a preocupação do prefeito ultimamente tem sido meramente eleitoreira. É isso que me preocupa. E por que eu te digo isso? Dias atrás, o prefeito me chama, e deve ter umas 2 semanas, e falou o seguinte: olha, eu vou fazer umas mudanças aí, mas não falou mais nada. E algumas coisas começaram a acontecer e as minhas hipóteses de que havia uma preocupação meramente eleitoreira foram aparecendo. Eu não sei se vocês lembram, mas há 2 semanas atrás tiveram eventos da cidade, aqui de shows de aniversário da cidade e tal. Domingo à noite, o prefeito sai desses shows, grava um áudio muito bravo, xingando os seus secretários, porque os secretários não estavam ali com ele, uma série de coisas. E ele grava um áudio que tem 1 minuto e 35, e esse áudio é um áudio que, se você perceber, foi um áudio lido. Foi um texto construído, que a gente conhece o áudio do Saldi. Quando ele fala de um jeito espontâneo, ele acaba falando mais atropelado. Quando ele fala lido, é mais organizado, né? Esse áudio, o chefe de gabinete dele manda no grupo de secretários, fica aquele mal-estar. E sem querer, não sei porquê, obras do acaso, meu Deus, não sei o que aconteceu, terça-feira esse áudio é publicado numa rádio da cidade, né? E há uma repercussão. O áudio falava o quanto ele considerava todo o time dele incompetente. O áudio falava o como ele queria dar fim em todo mundo. E no dia desse áudio eu sento com ele e tenho uma conversa. Eu falei: e aí, você achou que foi uma boa estratégia vazar o áudio? Ele falou: não, mas não teve vazamento. Não, tá bom, só tá nós dois aqui na sala. Não, mas não teve vazamento. Ele falou: não, mas ruim não foi. Ruim não foi. Ele falou: olha, diante disso eu vou fazer algumas mudanças. Eu preciso queimar algum de vocês. Eu preciso queimar alguns nomes, preciso expor vocês para melhorar a minha imagem, e eu preciso fazer uma reforma administrativa e dar um choque de gestão. O Saldi contratou 2 marqueteiros novos. Esses marqueteiros vieram do Rio de Janeiro, trabalharam na campanha no final do governo Witzel, né? Tivessem sido muito eficientes, tinham salvado o Witzel. O Witzel foi um governador caçado por corrupção, escândalos. E deram 2 tarefas, né? Você precisa criar uma cortina de fumaça, você precisa falar para a população: olha, eu vou dar um choque de gestão, e você precisa mudar de partido, que ele já vinha tentando. Pedro, quando eu vejo isso, eu quase caio da cadeira, eu tomo um susto. Eu falo: caramba, nós estamos numa cidade que tem um problema de saúde gigantesco, nós estamos numa cidade que tem uma dívida crescente, nós estamos numa cidade que eu vejo todos os dias dentro da Secretaria de Assistência Social
lidando com inúmeros problemas. Quando eu entrei na secretaria, eu peguei o plano de governo do Saúde, que foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral, e fui seguindo passo a passo do que foi prometido ali. Porque numa eleição, o candidato coloca suas propostas e se pactua com a população. E a população escolhe aquele caminho. E ele tem clareza, e ele já me disse isso, que o único secretário que cumpriu 100% do plano de governo dele foi eu que cuidei da assistência social. Então eu estou olhando tudo aquilo, eu falei, caramba, cumpri a meta, estou dando conta, e está me propondo queimar meu nome, queimar minha história, queimar para fazer uma cortina de fumaça para ludibriar a população de Taubaté. Eu falei, não, há um distanciamento com o problema real. Quando eu ouço isso, eu volto para casa, matutei alguns dias e tive mais uma conversa com ele, e ele falou, não, é isso mesmo, tal. Tamanha deslocamento da realidade que eu me assustei. Fui embora, no dia seguinte terminei minhas agendas, cumpri minhas agendas que eu tinha como secretário, ao pé da letra. Essa última conversa que eu tive com ele foi segunda-feira, no dia do meu aniversário. E chego para minha esposa e falo, preciso findar esse papo. Fiz uma carta de próprio punho, fui até o RH, perguntei como fazia, fiz a carta na frente do diretor de RH, do Zé Antunes, levei até o DTL. E findei um processo. Findo com a tranquilidade de saber que o tempo que estive na prefeitura contribuí o máximo que pude e com a total dedicação, e tem uma satisfação muito grande. Na última conversa que eu tive com ele, ele falou assim, olha, eu vou mandar 2 secretários embora por dia, porque assim eu vou alongar o debate, eu vou aparecer mais tempo na mídia, então vai ser 2 aqui, 2 ali, cada dia vocês ficam tranquilos, o seu nome só vai ser exposto 24 horas, e depois já vão esquecer. Eu vou, quando perceberem eu já estou em Brasília, já voltei e já reconstruí. E quando a oposição percebeu, eu já dei um choque de gestão. Mas daí, Pedro, se você me permite, eu comecei a pensar em alguns dados. E eu comecei a me preocupar, porque o distanciamento de realidade é tentar construir uma narrativa em que mostra-se como se a mera troca fosse a resolução. Eu não sei se você, Pedro, Bruno, sabem, mas nesses 3 anos de governo, nós já tivemos várias mudanças. Eu vou contar alguns números para vocês aqui. Nós já tivemos 5 secretários de governo. Nós vamos agora para o 4º secretário de Desenvolvimento e Inclusão Social. Nós já tivemos 4 diretores de comunicação, 3 secretários de educação, 3 secretários de Desenvolvimento e Inovação Industrial, 3 secretários de Serviço Público, 2 secretários de Finanças, 2 secretários de Cultura, 2 secretários de Meio Ambiente, 2 secretários de Mobilidade, 2 secretários de Esporte. Até agora foram aproximadamente, só nessas mudanças que eu falei por cima aqui, dando uma lembrada, já foram 32 mudanças em 3 anos. 32 mudanças. Agora, o que é... Pedro, você acompanha esporte e futebol há muito mais tempo que eu. E você é muito mais apaixonado do que eu. Eu sou um São Paulino sem vergonha. Eu gosto de saber os resultados só para encher o saco dos meus amigos. Os times que sempre estão na metade da tabela ou para baixo são geralmente os times em que há mais troca de técnico. Uhum. Cada secretário na sua secretaria, ele é um time. Ele tem um time. À medida que vai havendo mudanças e mudanças e mudanças de técnico, não vai havendo continuidade. Não tem continuidade. Quando eu chamei toda a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social e anunciei minha saída, umas 2 ou 3 servidoras me chamaram de lado e falaram assim, Pinelli, pelo amor de Deus, eu nunca vi uma gestão em 4 anos, 4 secretários. Porque cada um, por melhor intencionado que seja, vem da sua marca. E eu tenho tanta tranquilidade em trazer esses fatos de conversas que eu tive com o próprio prefeito, porque eu entendo que a transparência é um princípio da política. E esta foi a minha indignação. Não só pensar do ponto de vista somente eleitoreiro e não se preocupar com o dia a dia da cidade, mas que a gente tem que ser transparente. E que eu fico muito tranquilo. Se alguém da prefeitura estiver ouvindo, quiser vir aqui debater comigo, eu estou à vontade. Se o próprio Saldi quiser vir aqui, se alguém estiver ouvindo e falar para ele, pode vir aqui que a gente debate isso com a maior tranquilidade. Agora,
Ele começa o governo dele dizendo que ia governar sem secretários. Eu posso pedir um minuto para você, Pode. por gentileza? Nós vamos com o intervalo começar e voltamos nesse ponto com Gabriel Pinelli, aqui até explicando em detalhes sobre a sua saída. Super interessante a entrevista. Agradeço pela presença do Gabriel Pinelli. Bastante sincera a entrevista, né? Falando com detalhes sobre tudo que aconteceu. Mas ele continua, porque você parou aí, eu não interrompi em momento algum, até para não atrapalhar o raciocínio do Pinelli, mas quando chamamos o intervalo comercial, você falava sobre uma atitude no início do governo do prefeito Saldi quanto às secretarias, é isso? Exatamente, Pedro. Até agora, então, foram mais ou menos aí por baixo, 32 mudanças já em 3 anos de governo, 32 mudanças de primeiro escalão. Mas o prefeito começa, apesar disso não estar escrito no plano de governo dele, ali em dezembro, em dezembro de 2020, quando ele está fazendo a transição, ele disse que ia governar sem secretários. Um ano depois, ele fez uma reforma administrativa e criou algumas secretarias. Nem vou entrar no mérito dessa incongruência. Mas o que eu fiquei me perguntando muito nesses dias é: esta reforma calculada, 2 demissões por dia, depois de um áudio vazado, tentando fazer ao máximo para repercutir na imprensa aí durante uma semana, como, olha, eu estou fazendo uma mudança, uma revolução, mas já houveram 32 mudanças por baixo. Eu fico me perguntando, mudam-se os nomes, mas os erros continuam. A culpa é do prefeito ou dos secretários? A sua opinião é total do prefeito? Quem que contrata? À medida que você vai trazendo secretários e que tem sair, demitir, é a coisa mais comum. Vocês aqui na rádio podem um dia, por algum motivo, ser demitido ou ser recontratado em outro lugar. Eu também já trabalhei em outros lugares. Contratar e demitir é normal. Faz parte. A gente sempre tem um interesse de saber por que você está sendo demitido. Isso é um código de ética do setor de recursos humanos. Eu sou psicólogo, a gente participa muito disso, da contratação e da demissão. Você tem que dar, isso está lá no código de ética do próprio psicólogo, você tem que dar uma devolutiva para a pessoa, para que ela entenda os motivos dela e para que ela melhore também, né? Mas o servidor, quando ele cumpre metas, bate e ele é tirado, ele também quer entender o motivo. Mas mais do que isso, o que me deixa indignado de mostrar que não dá para eu caminhar com um grupo político desse é que não tem nada a ver com... Você sabe porque você vai qualidade. Ser candidato... Desculpa cortar, agora você vai me dar a permissão de cortar. Em virtude do tempo, eu tenho essas perguntas para fazer. Você acha que você sai da secretaria porque você é pré-candidato a prefeito municipal nas próximas eleições? Eu sou presidente do Podemos Taubaté. Dentro do Podemos a gente tem eu e o Padre Afonso, a gente está organizando o partido, estamos conversando para, não só internamente, mas com os outros grupos políticos do município, para que a gente leve Taubaté para o futuro, para que a gente construa uma nova Taubaté, para que a gente reorganize. Agora com muito mais responsabilidade fiscal, que vai exigir muito do próximo governo. Mas você ficou 3 anos com o prefeito municipal, só agora você viu que ele é ruim? Eu vou ser muito sincero, eu fiquei 3 anos muito focado, trabalhando muito intensamente. O que me fez mudar e chamar a atenção de você, eu sempre fiz uma defesa enfática dele. Você pode entrar em todas as minhas redes sociais, sempre fui muito transparente. Essa é uma característica minha, Pedro, eu sou muito intenso. Agora, quando eu percebo que ao invés da gente debater os problemas da cidade, de fato, só estou pensando em politicagem e vou queimar reputações para salvar meu nome, eu não consigo caminhar com alguém desse modo. Há um rompimento. Há um rompimento claro por causa disso. E ele vai continuar com o grupo dele, tocando a vida dele. E nós do Podemos vamos construir um outro caminho para Taubaté, para apresentar para a cidade em 2024. Taubaté tem um problema nacional, que é o problema social, né, com moradores de rua. Você falou que pegou com cerca de 400 moradores de rua e você entrega a cidade com bem menos que isso, 277 aproximadamente. E nós temos, na última pesquisa a nível nacional,
um aumento de moradores de rua no Brasil em mais de 200% de moradores de rua a nível nacional. Se discute hoje no governo estadual e federal uma solução para esse tipo de problema. Você diminuiu aqui em Taubaté, chega a ser um exemplo daquilo que pode ser feito a nível nacional? Segunda-feira foi lançado o Plano Nacional para pessoa em situação de rua pelo governo federal. Estavam lá o presidente da República, os ministros do Supremo. O aumento das pessoas em situação de rua é uma das marcas mais cruéis do pós-pandemia. Não só no Brasil, mas nas grandes cidades do mundo. Você vê, por exemplo, Nova York, Chicago, Los Angeles com uma explosão. Só Nova York hoje tem 66 mil pessoas em situação de rua. É uma pandemia. É uma pandemia. Agora, só para encerrar, porque eu estou em cima da hora, foi a secretaria dos seus sonhos ou você preferia e teria realizado um melhor trabalho se fosse em outra secretaria? Qual seria essa secretaria? Pedro, eu tenho uma paixão por servir e me preparei pela questão da gestão pública, mas toda a minha formação de mestrado e doutorado é em psicologia social. Então eu sempre tive um diálogo com essa questão social, seja onde eu estou. Então eu estava muito à vontade pela minha formação técnica para isso. Vai continuar trabalhando nessa área? Vamos continuar trabalhando. Politicamente também? Também. Devo voltar a dar aula. Tem uma empresa que trabalha com possivelmente pesquisa, como consultoria. prefeito ou como vereador? Precisamos decidir dentro do partido, seja como prefeito, seja como candidato a prefeito, ou seja como vereador. Se for para trabalhar para Taubaté, eu vou me sentir muito satisfeito. Você está no partido do Padre Afonso. Pode Padre surgir Afonso. Aí uma dobradinha com o Padre Saio daqui Afonso? hoje e vou até Pinda para a gente conversar um pouco sobre os rumos do Podemos em Taubaté. Muito obrigado pela sua Obrigado presença. você, Pedro, Bruno, e a todos os ouvintes Marcelo da rádio. Pacifico. Marcelo, tava me dando um branco. Eu Marcelo. fico, eu te ajudei aqui. Eu tô lembrando da Roberta, minha amiga, mas o Marcelo, me desculpe. Gabriel, muito obrigado pela presença, tá bom? Pela sua educação, todas as vezes que você foi entrevistado aqui, né? Foi muito bom ouvi-lo, né? Obrigado a vocês. Fica aí o posicionamento por parte da prefeitura, inclusive do prefeito municipal, sobre tudo aquilo que você falou aqui, Sim. né? Dizendo, inclusive, né, se tratar aí de uma ideia de choque mais político de imagem, uma mudança de imagem da gestão pública. O prefeito está à vontade para falar sobre um choque fake. É um choque fake. É um choque fake, segundo o Gabriel Pinelli. Obrigado. Viu, abraço, Pinelli? Tchau. E aí, gostou desse vídeo? Então, curta, comente, tá? E compartilhe. E nos siga, hein? Brevemente, mais conteúdo, mais entrevistas para você.